todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Código Penal Comentado. Prazer, sou Ana Luísa Diamantino, recém-graduada em Direito pela Unisal, já aprovada no exame da Ordem. Queria agradecer desde já a oportunidade dada pelo professor Bruno Criado para participar desse projeto tão importante. Na nossa aula de hoje, eu irei abordar com vocês o artigo 24 do Código Penal, o tão conhecido e famoso estado de necessidade. Mas antes de iniciarmos nosso conteúdo, eu peço que vocês curtem, comentem e compartilhem esse vídeo e se inscrevam aqui no canal do professor Bruno Criado para ficarem por dentro de todas as novidades aqui do canal. As minhas redes sociais para vocês: Instagram Ana Luísa Diamantino e Penal para Geral. Posto diversos conteúdos de direito penal e processo penal e outras matérias também. O meu e-mail analuisadiamantino@gmail.com. Fiquem à vontade para eventuais dúvidas, tanto no e-mail quanto no Instagram. E tem um podcast que se chama Penal para Geral. Toda quinta-feira eu posto 5 minutos de aulas gravadas sobre o direito penal e o direito processual penal para descomplicar essas matérias que eu tenho grande afinidade e apreço. Bom, como eu disse para vocês, nós iremos abordar aqui o artigo 24 do Código Penal, o estado de necessidade. Eu vou ler com vocês o artigo e depois a gente vai detalhar cada ponto. Vamos lá. Artigo 24. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Parágrafo 1º. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Parágrafo 2º. Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Aqui temos o caput com os parágrafos 1º e 2º, que trazem algumas exceções e requisitos. Vamos lá. Vamos estudar o caput através de requisitos. O caput, ele tem vários elementos: perigo atual, não pode ser provocado por sua vontade, não podia evitar, o direito tem que ser próprio ou de terceiro. Vamos ponto a ponto. A. Perigo atual. O perigo deve ser atual. É o perigo presente, uma ameaça concreta a um bem jurídico. Na doutrina, muito se discute se é possível o reconhecimento da excludente quando for apenas um perigo iminente, que ainda está prestes a acontecer. Temos duas correntes aqui, que seria inviável, porque o caput do artigo 24 só traz a palavra perigo atual e não iminente, ou seja, aqueles que está prestes a acontecer. Já na legítima defesa, a lei é expressa dizendo que pode ser contra agressão atual ou iminente. Outra parte da doutrina entende ser viável, porque a lei deve ser aplicada de acordo com o bom senso. Vamos lá, deixa eu ficar em tela cheia para vocês. Gente, então, primeiro requisito de perigo atual. Tem essas duas posições da doutrina. Entendo ser viável a posição de que não é viável, porque a gente tem que aplicar o que está na lei. Se está na lei perigo atual e não iminente, ou seja, aquele que está prestes a acontecer, então devemos utilizar apenas o perigo atual. Então, primeiro requisito do artigo 24, o perigo deve ser atual. Vamos lá, uma ameaça concreta a um bem jurídico. B. Direito próprio ou alheio. O perigo deve ameaçar direito próprio ou alheio. Essa palavra direito está em sentido amplo. Pode englobar qualquer bem protegido pelo ordenamento jurídico. Vida, saúde, liberdade, enfim. Ou seja, neste caso é imprescindível que seja tutelado pelo ordenamento jurídico. Se não for tutelado, não vai ser admitido o estado de necessidade. Vamos lá. Vou ficar em tela cheia, porque aqui temos quando a ameaça for direito próprio, vai ter um estado de necessidade próprio. Quando for direito de terceiro, necessidade de terceiro. Vamos lá. Exemplo que eu coloquei no direito próprio, que é a segunda parte do caput. Eu vou furtar porque eu estou passando fome, para me alimentar. Então, direito próprio. Estou me alimentando, então estou furtando em estado de necessidade por direito próprio.
Agora um outro exemplo. Meu filho, exemplo, se eu tivesse um filho, tá passando fome, eu vou furtar para alimentar o meu filho. Então, eu estou no estado de necessidade de terceiro, porque não é próprio meu direito, mas o direito de outra pessoa, no caso aqui do exemplo, o meu filho, certo? Vamos lá. Para o próximo slide. Tcharam! Cá estamos. Letra C. Perigo não tenha sido causado voluntariamente pelo agente. Ou seja, a pessoa que está praticando o estado de necessidade, a situação de perigo na qual ela foi posta, não pode ter sido causada voluntária por ela. Dolosamente, com o elemento dolo, com aquela vontade consciente de praticar. Não tem a situação de perigo, no caso. Ela não pode ter existido por uma atitude voluntária do agente. Aqui temos duas doutrinas dizendo sobre esse assunto. Damásio de Jesus, César Roberto Bittencourt e Fernando Capês, 3 doutrinadores, sustentam que se o agente deu causa culposamente ao perigo, culposamente, não dolosamente, ou seja, dolosamente com a sua vontade, culposamente que não quis criar aquela situação de perigo, pode invocar o estado de necessidade em seu favor, pois a lei só proíbe tal invocação quando a situação de perigo tiver sido causada intencionalmente por ele. Ou seja, aqui eles estão querendo dizer que o estado de necessidade só pode no elemento culpa, quando a gente não quis aquela situação de perigo, e não quando ele agiu para ter aquela situação de perigo, que no caso seria o dolo. Então, esses 3 doutrinadores, eles dizem que a lei só vai proibir quando a situação de perigo tiver sido causada intencionalmente pelo agente. Aí não vai poder. Aqui temos um exemplo também da doutrina desses 3 doutrinadores fantásticos. Se o piloto de uma lancha fez uma manobra imprudente e a embarcação afunda, pode alegar estado de necessidade se tiver matado algum passageiro para se apoderar do único pedaço de madeira que boiava no oceano para se salvar. Aqui temos uma hipótese de um piloto que está manobrando a lancha e fez uma manobra que ainda fosse imprudente. Ele vai poder alegar o estado de necessidade só se o único meio para se salvar fosse um pedaço de madeira que boiava no oceano. Certo? Então, temos o terceiro requisito. Primeiro, só relembrando, perigo atual. Segundo, direito próprio à lei. E agora o terceiro, que o perigo não tenha sido causado voluntariamente pelo agente. Outros requisitos do caput é que tenha sido inevitável, seja razoável o sacrifício e o agente tenha conhecimento da situação justificante. Inevitabilidade da conduta. O comportamento, essa lesão ao bem jurídico, deve ser absolutamente inevitável para salvar o direito próprio ou de terceiro que está sofrendo a situação de risco. Ou seja, que conduta é considerada inevitável, que não teria outra possibilidade para o agente realizar essa conduta, por exemplo, para salvar o direito próprio de terceiro. Então, ele teve que agir conforme essa necessidade. O sacrifício seja razoável. A ofensa ao bem jurídico deve ser razoável, de acordo com o senso comum. É um requisito de proporcionalidade. Então, a razoabilidade está muito ligada à proporcionalidade da ação, entre essa gravidade do perigo que ameaça o bem jurídico da gente e o dano que vai ser causado para terceiro. Exemplo, aqui eu estou tentando me salvar de um barco, eu só tenho uma madeira e vou ter que sacrificar um bem jurídico de outra pessoa. Eu não vou... o sacrifício razoável aqui seria pegar a tábua, por exemplo, e tentar se salvar e a pessoa vai acabar vindo a óbito. Eu não pegaria essa tábua de madeira, mataria a pessoa para pegar essa tábua e me salvar, entende? Então, tem que ser razoável e proporcional à atitude. Aqui estou dando exemplo da lancha, se estivesse em alto mar, só para fins de caracterização, mas tem outros exemplos também. Exemplo, um cachorro, ele está... Achei um exemplo ótimo da doutrina que eu acabei de lembrar. O cachorro está tentando me atacar. Eu vou com um pedaço de porrete, dou uma cacetada no cachorro. Se isso for suficiente para ele já estabilizar e não me atacar mais, eu não vou, por essa atitude, tentar matar o cachorro, entende? Então, tem que ser proporcional.
Conhecimento da situação justificante. Não vai aplicar aqui o estado de necessidade se os sujeitos não têm conhecimento que age para salvar o bem jurídico próprio ou alheio. Esse conhecimento é chamado de elemento subjetivo da excludente da licitude. Então, aqui, o agente tem que ter conhecimento que ele está em... Não a palavra estado de necessidade, que às vezes ele não sabe a parte técnica, mas que ele está sacrificando o bem jurídico devido a uma situação de perigo atual para salvar um direito próprio ou de terceiro. Vamos lá. Temos aqui umas espécies de estado de necessidade, quando a titularidade, que pode ser próprio de terceiro, como eu já disse. O elemento subjetivo do agente pode ser real, quando existe efetivamente uma situação de perigo, ou putativo, quando a situação é imaginada por um erro do agente. Então, aqui também engloba o estado de necessidade. Pessoa que sofre ofensa, espécie, pode ser defensivo, sacrifica um bem jurídico que pertence à própria pessoa que criou a situação de perigo, exemplo, o cachorro de alguém, ou agressivo, quando se sacrifica bem de terceiro inocente de pessoa que não criou a situação de perigo. Aqui temos essa classificação dada pelo Vitor Eduardo Rios Gonçalves, um doutrinador também. Tem esse livro dele que saiu de 2020, está especificadamente na página 149 a 151. Estudo dos parágrafos aqui. Parágrafo 1º. Dever legal de enfrentar o perigo. O dever legal é resultante de lei, considerado em seu sentido lato. Aqui a gente tem que ampliar o estado de necessidade para abranger também o dever jurídico, que advém de outras relações previstas no ordenamento jurídico, como no contrato de trabalho ou uma promessa feita pelo garantidor em situação qualquer. Aqui o Guilherme de Souza Nutti, grande doutrinador também, no seu livro de 2020, ele diz que a abnegação em face do perigo só é exigível quando corresponde a um especial dever jurídico. Aqui ele já traz um exemplo que eu vou abordar com vocês. Por isso, tem o dever de enfrentar o perigo atual, tanto o policial, que ele tem um dever que veio da lei, quanto o segurança particular contratado para a proteção de seu empregador. Ele é um dever jurídico advindo de um contrato de trabalho. Então, aqui temos duas hipóteses. Um dever que vem de lei, que é no caso do policial, e um dever que vem de um contrato de trabalho, que é do segurança de trabalho. Então, tem essas duas hipóteses, que eles têm o dever legal, tanto de um contrato de trabalho ou um dever advindo da própria lei, de salvar terceiro ou a si próprio, garantindo o estado de necessidade. Então, ele não pode, aqui neste caso, se ele podia agir para evitar, alegar o estado de necessidade, porque ele tem o dever legal de enfrentar o perigo. A mesma coisa um bombeiro. Obviamente que a gente tem que pensar que não vai ser qualquer situação, né? Se tiver uma hipótese que o bombeiro ele pode morrer também, que está inviável a situação, aqui não pode culpar ele porque ele tinha um dever legal de agir. Tem que estar dentro das hipóteses razoáveis de sacrificar o bem jurídico, ok? Vamos lá. Parágrafo 2º. É uma causa de diminuição de pena. Então, quando a gente tem o critério trifásico de aplicação de pena, vou mostrar aqui para vocês. Primeira fase é a fixação da pena base. A segunda fase são as agravantes e atenuantes. E a terceira fase são as causas de diminuição e aumento de pena. Então, aqui, a gente está na terceira fase de aplicação de pena. Só relembrando, primeira fase, o juiz tem que manter a pena entre o mínimo e máximo legal. Na segunda fase também, na terceira pode ultrapassar o máximo ou ir abaixo do mínimo. Então, aqui a gente vai estar dentro dessa terceira fase da aplicação da pena, que vai atuar como uma causa de diminuição de pena do estado de necessidade, tá bom? Vamos lá estudar esse segundo parágrafo. Mesmo que se reconheça que o agente deveria agir de forma diversa, o que vai afastar o reconhecimento do estado de necessidade, porque ele poderia agir de uma forma a não sacrificar o bem, é isso que está dizendo aqui, a pena pode ser reduzida. É uma possibilidade intermediária entre o reconhecimento do estado de necessidade e o afastamento dessa excludente. Nessa situação, o estado de necessidade não é acolhido, a gente não vai utilizá-lo como uma causa excludente de ilicitude, mas vai ter uma ilicitude ali, mas a pena pode ser reduzida, isso tudo vai depender do caso concreto. Agora eu gosto de colocar um mapa mental sempre aqui na minha aula, para vocês verem aqui. Então, o estado de necessidade é uma conduta lesiva, que tem que ser inevitável, razoável, em que o agente tem conhecimento da situação justificante e é considerado uma causa excludente de ilicitude. E ainda tem que ter uma situação de perigo atual, que ameaça direito próprio ou alheio, não tenha sido causado voluntariamente pelo agente e o agente não tenha o dever legal de enfrentar o perigo. E eu já disse para vocês que a gente tem que ter certa razoabilidade, porque
se um bombeiro tiver numa situação que ele não vai conseguir salvar mesmo, porque a situação é inviável, a gente não pode culpá-lo por ter o dever legal, certo? Vamos lá. Eu trouxe uma jurisprudência para vocês. Vou ler rapidinho para a gente não se estender muito no nosso conteúdo. Trouxe uma apelação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O julgamento foi em 2018. É um estado de necessidade que foi configurado porque o policial militar, ele referiu que uma pessoa ligou informando que esse réu tinha efetuado um disparo contra um animal. Aí o policial mencionou que eles chegaram no local e o réu confirmou que atirou para assustar o cachorro do vizinho, pois ele estava atrás dos seus gatos. Ele estava ali e confirmou que eles têm casas próximas ao local e tudo mais. Então, a arma também tinha registro, foi uma boa hipótese. Nesse caso dessa apelação, o estado de necessidade foi configurado por esse réu. Bem interessante estudar a doutrina para a gente saber que tem aplicação no caso concreto. É isso, muito obrigada. Bons estudos, espero que tenham gostado do Código Penal comentado. Espero vê-los em breve aqui novamente com outro conteúdo. Fiquem com Deus, beijos!